Ecolocalização. O que é ecolocalização? Então, a ecolocalização ela também é conhecida como biosonar e é a localização pelo eco. Ele é um processo que consiste na emissão de ondas ultrassônicas pelos animais e a posterior análise do eco que retorna para eles. Para que esse processo ocorra, é necessário que o animal possua um órgão capaz de produzir um sinal acústico e que ele apresente a capacidade de interpretar o eco do sinal emitido. E essa interpretação ela é garantida pelo sistema auditivo do animal. Além disso, essa adaptação ela possibilita a identificação dos obstáculos e de presas no ambiente. E com tudo isso, o animal pode ter uma percepção tridimensional do meio, formando como se fosse mapas locais. Quais os animais que fazem o uso da ecolocalização? Então, diferente das espécies que utilizam a ecolocalização, que estão entre as mais conhecidas, morcego, golfinho, não são só os mamíferos que podem realizar esse processo. Apesar de ser um caso mais raro, pode ocorrer também em pássaros, como, por exemplo, os andorinhões, que são pássaros que emitem sons e interpretam o eco produzido, como já dito anteriormente. Em aves, essa é uma característica pouco observada, porém permite que essa espécie seja capaz de viver em locais com pouca iluminação, como atrás de cachoeiras. Agora falando sobre os morcegos e golfinhos. A ecolocalização nos morcegos é uma capacidade primordial para eles, já que eles possuem hábitos noturnos e visão pouco desenvolvida. Para realizar esse tipo de localização, um pulso que consiste em uma onda de alta frequência inaudível para os seres humanos é emitido por esses animais, e após ser emitido, esse pulso ele atinge os obstáculos próximos e é refletido na forma de eco, que é captado pelo ouvido dos morcegos e assim interpretado. E nos golfinhos, que animais mamíferos do grupo dos cetáceos também realizam ecolocalização para perceber o ambiente à sua volta. Esses animais eles emitem um pulso ultrassônico com frequência variável pela laringe e captam o eco por meio de suas mandíbulas. Neste local, o sinal é transmitido por canais até o ouvido dos golfinhos. Assim como os outros animais que realizam a ecolocalização, o golfinho ele pode perceber todo o meio em torno dele, assim localizando as presas e garantindo uma distância segura de alguns objetos. Os seres humanos e a ecolocalização. Então, os seres humanos cegos são conhecidos por usar a ecolocalização para terem percepções do seu ambiente. Mas mesmo com as pessoas que enxergam, dá para aprender essa habilidade. É possível as pessoas que enxergam aprenderem a ecolocalizar. E é isso que sugere um novo estudo. E o que é esse estudo? Os participantes do estudo aprenderam a ecolocalizar ou recolher as informações sobre o ambiente usando apenas as ondas sonoras nas superfícies, em ambiente virtual. Embora o cérebro humano normalmente suprima ecos, ele percebe quando uma pessoa usa a ecolocalização. E isso foi uma das conclusões da pesquisa e do estudo. Os morcegos e os golfinhos, eles usam a ecolocalização para navegar e caçar. E nos seres humanos, essa questão de pessoas cegas que usam sons para se orientar remonta muito ao século XVIII. Então, hoje em dia, isso é um fenômeno que tem sido pouco estudado e pouco falado, principalmente por pessoas que enxergam. Mas esse estudo novo e essa pesquisa descobriu que as pessoas podem sim, mesmo com visão, se ecolocalizar, e isso também entra em concordância com os estudos anteriores. Mas em contraste com os estudos anteriores, eles estavam ligados a outras questões e o atual ele olhou mais para a supressão de ecos, que é o fenômeno pelo qual o cérebro humano suprime o som dos ecos, de modo que o som original possa ser ouvido claramente. E essa habilidade é muito útil. Então, como funcionou o estudo? O primeiro experimento se chamava escuta. E os participantes, todos eles enxergam dos dois experimentos, e eles usavam um fone de ouvido com um microfone. E eles tinham que ouvir sons e ecos simulados através dos fones de ouvido, e eles tinham que entender entre as posições da fonte sonora qual que era o som principal e qual que era o som atrasado, ou seja, o eco. No segundo experimento, que se chama ecolocalização, os participantes fizeram sons, como cliques com a boca ou com a língua, e um processador de computador simulou os ecos desses sons que produziam ao bater em um refletor e voltar, lançando-os de volta para o fone de ouvido. A conclusão foi que tanto os indivíduos que enxergam aprenderam a perceber bem a posição dos refletores no experimento da ecolocalização, tão bem como percebiam a posição da fonte sonora na experiência de escuta. Então, eles percebiam muito bem qual que era o som principal e qual que era o som atrasado, assim como no outro, eles conseguiam entender muito bem em qual refletor tinha batido.
E eles perceberam também que na experiência de escuta, a percepção do som líder causou com que o atraso do som, ou seja, o eco, fosse suprimido no cérebro. Mas no experimento de ecolocalização, tanto o som original quanto o eco foram percebidos igualmente bem, sugerindo que a supressão do eco diminui durante a ecolocalização. Porém, mesmo as pessoas que enxergam podendo aprender a habilidade de ecolocalização, as pessoas cegas normalmente são bem melhores em usá-las, até porque utilizam mais no dia a dia. E os indivíduos que não possuem visão podem estar em mais sintonia com o meio ambiente auditivo. Os outros recursos do cérebro normalmente usados para a visão podem ser direcionados para a audição. E por fim, outra questão bem importante de ser falada é a poluição sonora nos oceanos, que vem cada vez aumentando mais, e ela está muito ligada a transportes navais, sonar, equipamentos sísmicos, e a gente com tudo isso está conseguindo apagar o oceano acusticamente, porque todos esses ruídos eles prejudicam muito a ecolocalização.